A figueira deve ser campo de trabalho para todas as linhagens de mônadas. E neste fim de semana estão se encontrando aqui os representantes das equipes da Irdim Editora, do Boletim de Sinais e da difusão de livros e fitas, que fazem parte da linhagem dos instrutores e que no monastério é representada por aquele grupo de atributos da devoção ardente. Este setor da devoção ardente e dos instrutores, este setor está no 2º e no 6º raios. Então, deve ser por isso que a reunião deste setor está acontecendo no mesmo fim de semana em que na reunião do monastério se estuda o primeiro atributo da devoção ardente, que é chamar as ovelhas pelo nome e conduzi-las à pastagem. Então hoje nós vamos ver estes setores do ponto de vista da instrução e da educação, que é a linhagem a qual ele pertence. Esta Irdim Editora e este Boletim de Sinais, os livros e as fitas, tudo isto tem a mesma tarefa, que é instruir e educar. Então, quando se fala em difusão, não se está falando em publicidade e nem em difusão de um ponto de vista só material ou da coisa ficar muito conhecida de quem não deve conhecê-la. Então, por difusão, nós entendemos instrução e educação. Agora, que trabalho isto vai fazer nas pessoas? Isto pode incluir um maior número de pessoas interessadas, mas devem estar interessadas em instrução e educação, porque se estiverem interessadas em outras coisas, talvez esta editora e este boletim e esses livros e essas fitas não satisfaçam aquilo que a pessoa está procurando. Então, no setor de difusão, nós estamos bem dentro da energia da instrução, isto é, inspirando cada um a que preste atenção no seu próprio impulso interno. O indivíduo, então, presta atenção naquilo que é um impulso dentro dele, e este impulso vai dinamizar o seu potencial. Então, nós não temos a tarefa de estar educando as pessoas como nas escolas. A tarefa é estimular para que ele perceba o impulso que está dentro dele. E é aquele impulso que vai então instruí-lo. É aquele impulso que vai então indicar para ele os caminhos. Este impulso que vem de dentro pode tocar um ou outro núcleo da consciência ou nos corpos. Então o boletim de sinais deve ser uma série de impulsos para que vários núcleos do ser possam ser tocados e para que vários núcleos dos corpos, mental, emocional e etérico-físico, também possam ser tocados. Mas o boletim não fica, ou não deve ficar, dogmatizando. Tudo que aparece no boletim deve ser muito variado para tocar vários núcleos do ser, para inspirar vários tipos de impulso dentro do ser. E esses impulsos que esses textos propõem são para que o indivíduo tenha cada vez mais controle sobre os próprios corpos. São impulsos para que ele possa ter mais controle mental, mais controle emocional e mais controle etérico também sobre as forças, sobre as energias
que jogam nos corpos dele. Esses impulsos também devem inspirar o indivíduo a saber lidar com forças e com energias que ele tem dentro do ser ou dentro dos corpos. Então, se no boletim sai alguma coisa sobre alimentação, não é que a gente se interesse por alimentação. A alimentação deve ser correta porque ela facilita uma série de controles das forças do nosso corpo. Porque nós sabemos muito bem que nós nos alimentamos é do espírito e que não só de pão vive o homem. Então, por que o boletim publica uma nota ou outra sobre alimentação? Porque isto toca algum ponto no ser, algum corpo no plano físico, no corpo físico, que leve o indivíduo a se controlar mais na gula, na dinamização de certos processos energéticos no corpo, que podem ser facilitados por esse alimento. A alimentação, quando se fala nisto, no boletim, nos livros, é para que nós tenhamos um impulso na direção do complemento para as células do corpo etérico físico poderem eventualmente funcionar melhor. E isto, claro, que afeta também as células do corpo astral. Isto limpa a mente do indivíduo, porque dependendo do alimento que ele toma, a mente dele é mais densa ou menos densa. Então a alimentação aqui é para isto, é para dar um impulso no sentido de que as células deem uma outra resposta. Isto é função do boletim, participar estas coisas para as pessoas, para que as pessoas tenham, diante da parte material da vida, ou da parte emocional e mental da vida, uma outra atitude de quem está diante de tudo, buscando instrução. Os livros vão um pouco mais além, porque enquanto o boletim está numa linha da hierarquia da instrução no âmbito planetário, já os livros começam a entrar num outro âmbito, no âmbito da instrução das hierarquias solares. São dois setores. O boletim, que diz respeito a um âmbito do impulso, e os livros que dizem respeito a um outro âmbito do impulso. E esses impulsos, claro, que eles vão contribuir para a formação interna do indivíduo, porque vão mexer com núcleos internos que ele tem e que o vão guiar. E também são impulsos para que o indivíduo colabore cada vez mais com o plano evolutivo. Enfim, são impulsos não para o indivíduo viver a vida normal que todo mundo vive. São impulsos para ele ir canalizando a vida dele, dirigindo a consciência dele, as suas intenções, as suas aspirações para uma vida evolutiva. Então, pode-se perguntar, mas o que é vida evolutiva? Toda a vida é evolutiva. Mas aqui não é a evolução natural que se trata. Aqui se trata de outra evolução. Aqui se trata de um contato da consciência do indivíduo com núcleos no próprio indivíduo que se desenvolvem em evoluções superiores, não nesta. Então tem uma parte nossa que se desenvolve aqui, nesta evolução natural. Mas a maior parte nossa está em outra evolução. Tanto assim que a nossa consciência hoje já não corresponde mais à vida que nós vivemos. Tem alguém aqui que vive uma coisa que corresponde à sua consciência atual? Acho que ninguém. Todo mundo deve estar muito insatisfeito com tudo que vive, porque a consciência está muito mais na frente daquilo que a pessoa vive. Isto acontece com nós todos. Então, esta vida tem que ser resgatada. Tem que ser resgatada desta evolução natural, da qual ela faz parte, e que ela tem um percurso a fazer aí, mas ela tem que ser resgatada
para uma evolução superior do indivíduo. Então esta é a função dos livros e esta é a função das fitas. Então tudo que se faz na difusão deve ter esta energia, porque senão fica uma coisa de agência de publicidade. Então isto tem que ter esta energia. As pessoas que fazem a difusão têm que estar nesta linha de resgatar a sua vida, resgatar a sua consciência, resgatar o seu processo evolutivo, normal, natural, para um processo superior. A hierarquia da instrução não está ensinando as pessoas a lerem, a escrever e a contar. Isto faz parte da educação, mas a hierarquia não faz isto. A hierarquia usa todos os recursos para nos estimular a irmos para uma evolução superior, a nos dedicarmos a uma evolução superior. É isto que a hierarquia faz na difusão. Então, nós teremos que ter um material a ser difundido que corresponda a esse nível, que corresponda a estas propostas. E aqui, então, cada setor deste, tanto a editora quanto o boletim, que é da mesma editora, ou quanto os livros e as fitas, e tudo que diz respeito a essa difusão, tudo que diz respeito a essa circulação, deve ter isto bem claro. E é isto o que o trabalho deve irradiar, é isto que o trabalho deve transmitir. Se nós conseguirmos canalizar milhares de livros, isto de um certo ponto de vista é muito bom, mas a hierarquia não está só para isto. A hierarquia está para que você veja o que está indo junto com este trabalho, que energia está movendo isto, o que está por trás deste trabalho. Você está difundindo o livro, o boletim, as fitas. Você está difundindo isto para quê? Qual é a sua intenção? Qual é a sua ideia sobre isto? O que é isto? Para que isto serve? Então você deve estar fazendo esse trabalho em você. Você deve estar sendo resgatado da evolução natural desta vida que todo mundo faz para uma outra. Você tem que estar neste movimento. Senão, que difusão você vai fazer? Você vai fazer um trabalho material de distribuição de coisas, mas sem esta alma. E é preciso esta alma nesse trabalho, é preciso esta intenção, e não só esta intenção, mas também esta energia. Porque você tem que ter a intenção e você tem que estar fazendo este trabalho com você, com os que estão trabalhando com você, com o material que você está manipulando, enfim, com tudo aquilo com que você está lidando. Todos nós sabemos que é muito importante nesse quadro a gratuidade. E a gratuidade não é só nós trabalharmos sem visar nada em troca, não é uma gratuidade isto, um serviço incondicional. Então eu vou fazer a difusão de uma coisa, não é para eu receber nada em troca. Eu vou fazer isto porque isto deve impulsionar os demais. Por isso que eu vou fazer. A hora que eu achar que isto não dá mais este impulso, a hora que eu achar que este material não corresponde a isto, eu não tenho mais nada que fazer aí. Eu estou aí enquanto este material estiver neste nível. Porque senão a minha alma ou a hierarquia da instrução não vai estar no trabalho comigo. Então o trabalho tem que ter um nível, os elementos, o material tem que ter um nível, um certo nível de impulso. E eu, que vou fazer esta difusão, tenho que estar neste impulso também, porque senão eu não tenho vida para fazer isto, eu não tenho força para fazer isto. Então, se nós temos amanhã um boletim para imprimir, um livro para editar, não é porque um quer escrever no boletim e o outro tem um livro para escrever.
Se existem impulsos a serem colocados por escrito, então isto é um motivo para fazer boletim. Não é porque existem autores, porque não tem autor de nada aqui. Aqui tem conhecimento de energia e serviço, não autores. Então veja que é uma editora que tem umas características especiais. Não é editora que tem que publicar coisas que os autores têm necessidade de publicar. Não é isto esta editora. E nem uma editora que vai publicar coisa para vender. Não é isto. Isto vai publicar uma coisa que dê um impulso evolutivo para que todos possam sair desta evolução natural para uma outra. As pessoas que trabalham a difusão não deveriam misturar isto com as dificuldades materiais que todos estão tendo, porque isto é um karma do planeta, é uma parte do ciclo da evolução natural previsto, que as coisas materiais faltam, ou são mal distribuídas, ou são mal usadas, isso tudo é conhecido e previsto, e nós não temos nada a ver com estas coisas. Se isto tudo existe, se eu compreendo isto, vocês vão verificar, como verificaram até agora, que nada faltará para esta editora. Então a editora, se vende ou se não vende, ela continua publicando. Vocês já perceberam isto, né? Nesta editora tem livros que vendem, e nesta editora tem livros que definitivamente não vendem. E ninguém está preocupado com isso. Ninguém faz a editora para isto. Se faz a editora pelo impulso que está ali dentro, porque há certos impulsos que dentro do quadro energético estão para ser dados para menos pessoas e para os momentos daquela pessoa, e não para tantas pessoas. Então a editora tem que manter tudo aquilo que ela publicou conscientemente, porque se a editora percebe que cometeu algum erro, então deve tirar o livro da circulação, porque senão esse livro fica sem impulso. Agora, se tudo foi feito conscientemente e a editora não reconhece nenhum erro no que ela fez, vender ou não vender não é o sinal para que se continue mantendo em circulação. Se nós temos consciência do impulso que está ali, a tarefa da editora, depois de tê-lo editado, é de mantê-lo disponível. Enquanto a hierarquia da instrução estiver no trabalho, fazendo com que o trabalho funcione, então isto deve ser mantido em circulação. E o papel da difusão é manter isto em circulação. Isto tem acontecido e vem acontecendo. Agora, como isto tende a se ampliar, porque há muita necessidade, então, se houver necessidade de mais publicações, nós temos que estar muito afinados com tudo isto, que é para haver energia para isto se dar. Isto não tem nada a ver com crise financeira, percebe? Isto não tem nada a ver com falta de dinheiro. Se vier faltar papel, isto que está sendo dito não tem nada a ver com falta de papel. Isto não tem nada a ver com falta de nada. Você vê, nós não temos nenhum escritor. E mesmo sem termos escritores, os livros saem. Então não tem nada a ver com falta de escritor. Tem alguém aqui que é escritor? Não me consta. Ninguém aqui é reconhecido como escritor de nada, nenhum de nós. E, no entanto, os livros estão aí. Então, mesmo com falta de escritor, o livro sai. Percebe? E assim é. Se faltar papel, o livro sai. Se faltar dinheiro no mundo, o livro sai. Deve continuar saindo. Isto é o espírito, isto é o espírito. Agora, se a difusão está com isto bem claro, não vai faltar nada. Então não se deve nem falar em falta de nada, porque tudo vai aparecer, tudo surge. Nós não estamos diante destas coisas para comprar as coisas. Quando você dá uma moeda lá em troca de um livro, você não está comprando aquele livro. Ali você está restituindo aquele custo, porque ainda nós não chegamos numa perfeita difusão. Nós chegamos numa ótima difusão. A nossa difusão é de grande qualidade, as nossas edições
dentro do nosso nível, tem muito boa qualidade. E isso não tem preço. Isto não tem preço. Isto não é medido com recurso financeiro. Então, quando você vai pôr ali o preço de um livro, você está pondo ali uma cifra para você pagar a gráfica, para você comprar o papel, para essas coisas. Mas você não está dando um preço para o livro. Então, nós não temos que ter na nossa mente que aquele livro tem um preço. Aquele livro tem um valor para nós, segundo o impulso que nós devemos receber e segundo a nossa capacidade de compreender o impulso que está ali. Esse é o valor, não é valor material que aquilo tem. Porque se nós começarmos a ver isto tudo como valor material, a vibração do trabalho cai. E a difusão se torna uma coisa sem impulso da hierarquia, se torna uma coisa formal, fria, quando não é isto. Então, no nosso sistema de difusão, ainda damos preço para as coisas, porque ainda não chegamos naquele ponto de fé, ainda não temos aquela fé tão trabalhada que possamos fazer com todos os livros escritos e com todas as fitas editadas, com tudo que se escreve, dar gratuitamente como damos o boletim de sinais. Não chegamos ainda neste nível. Percebe onde nós temos que chegar? O nível de difusão que nós temos que ter, então. No boletim já se chegou. Agora, o boletim se faz nas mesmas condições materiais que os livros e as fitas. O boletim também tem que pagar a gráfica. E eu nem sei como é que isto funciona, porque realmente eu não cuido dessa parte. Eu só cuido por alto, mas eu não estou com a minha mente aí. Eu estou com a minha mente em outra coisa. Eu estou na fé que o boletim tem um impulso e o boletim não se vende. O boletim é uma despesa enorme de frete, de correio, de gráfica, que vocês nem imaginam porque isto não é difundido. E nunca faltou boletim, percebe? Então não é questão de dinheiro, não é questão material. Aí o boletim está dando uma nota que a difusão toda deveria captar. E nós deveríamos chegar num ponto que não depende de nós tomarmos nenhuma providência, porque não é no plano da ação isso, está no plano interno que tem que acontecer, em nós. É nós estarmos diante do valor das coisas, e não da aparência das coisas, do valor que a coisa tem para esses impulsos. Quando isto em nós estiver aperfeiçoado, eu não sei quando, mas livro, fita, tudo será dado como se dá o boletim. Então, esta é a meta da difusão. Agora, não há receita para fazer isto. Como não houve receita nenhuma para fazer o boletim. Se não houver recurso para fazer os próximos boletins, é sinal que nós não crescemos. Só isso. Crescer neste sentido da energia da difusão é muito necessária, porque aí a difusão é cada vez mais livre. Porque uma coisa é você difundir vendendo. Vendendo não é nenhum desdouro, porque neste mundo o dinheiro está aí para funcionar nesta troca. Vender em si não é nenhum desdouro, mas nós sabemos muito bem que quando você vai vender uma coisa, vai ter uma porcentagem de gente que não pode comprar. Então, nós não deveríamos ficar com aquele encargo de não ter passado uma coisa porque a pessoa não pôde comprar. É aqui que está o ponto. E isso está ligado à venda. Mesmo que a venda seja correta, mesmo que a venda seja criteriosa, você vai ter sempre um obstáculo para colocar aquilo, porque pode encontrar alguém que ali tenha dificuldade. E a difusão deve ter esta energia de atravessar este obstáculo, de varar este obstáculo, e se tiver um lugar
onde o livro deva chegar, que aquilo chegue, eu não sei como, vendido, doado, carregado, de alguma forma. A difusão deve arranjar o jeito daquilo chegar lá. A difusão deve ter o meio para fazer aquilo chegar lá. Eu não sei qual, pode ser até vendendo. Percebe onde se quer chegar? Tem que se estar dentro de um impulso verdadeiro neste caminho evolutivo. E aí tudo vai começar a acontecer. A nossa dedicação por fazer difusão, nesse sentido, tem nos levado a oferecer livros a preços simbólicos. Nós temos vendido livros que custam 20, 30 reais por um. Quer dizer, é simbólico. Não com livros da Irdim, com livros normais. Então veja que há na difusão uma energia hierárquica. Há na difusão a energia espiritual. A força espiritual está aí. Senão isto não teria sido possível. Sem fazer dívida, sem deixar de pagar ninguém, sem faltar nada. Isto quer dizer que aí tem uma energia espiritual. E se amanhã for preciso doar dezenas de livros, eu não tenho a menor dúvida que se vai doar essas dezenas de livros, porque não vai faltar nada para ninguém, não vai faltar livro, não vai faltar nada. Porque não há dinheiro em caixa. E também nunca faltou. A difusão tem que estar sintonizada com isto, embora ela possa trabalhar até em bases tradicionais em certos momentos, porque trabalha em bases tradicionais. Nós vendemos, fazemos contas, fazemos relatórios, pagamos as contas, funcionamos em bases tradicionais também. Mas isto não deve ser a nossa base. Isto é o que acontece porque nós todos estamos em processo. Porque nós ainda não somos segundo raio perfeito. Por isso que acontece. Esse setor, né, da devoção ardente, esse setor dessa linhagem, que é o segundo e o sexto raio, quando este segundo raio estiver perfeitamente implantado aí, então aí nós teremos chegar neste ponto. Mas isso é um trabalho do raio, não é um trabalho nosso. Porque muitos de nós podem não ter recurso algum para levar isto em prática. Pode acontecer. Uns têm, outros não têm. Então não somos nós. Quem faz isto é o segundo raio. É o amor-sabedoria que faz isto. Então nós teríamos que nos abrir para este amor-sabedoria, teríamos que estar bem alinhados com este raio, muito disponíveis para esta energia, que é para este amor-sabedoria fluir de uma forma mais livre e que tudo isto que a gente tem feito caminhe nesta direção, na direção da gratuidade, sem nós fazermos nada de anormal, sem nós fazermos nada de ofensivo e de agressivo àqueles que têm responsabilidade material em pagar as contas, porque tem. Para você ter tudo isto, tem aquele que abre a conta no banco no nome dele, para poder fazer os pagamentos, não é? Isto é uma pessoa que está ali se responsabilizando por uma coisa. Então nós temos que respeitar a estrutura material, temos que levar em conta a estrutura material, porque ela, embora exista, ela pode chegar a pesar muito menos do que pesa, porque já não pesa. Se amanhã nós vermos que temos que editar um livro que não vai vender nada, nós podemos editar. Então o segundo raio está bem presente aí, porque nós sabemos que aquilo vai acontecer de alguma forma. Algum coração vai se mover, ou vários corações vão se mover, e isto vai acontecer. Isto teria que estar no espírito de todos. E o respeito para com as formas normais de se viver.
Porque esta humanidade que está precisando desta informação, ela tem muitos débitos kármicos para com a energia do amor-sabedoria. Esta humanidade ou rejeitou o amor-sabedoria ou desvirtuou o amor-sabedoria. Desvirtuou e fez do amor-sabedoria esse amor humano que vocês conhecem. Deturpou a sabedoria do amor e transformou isto neste amor humano. Então esta humanidade não tem direito a um amor-sabedoria puro em nenhum sentido, e muito menos nesse da instrução. Tanto assim que escola é paga, que nenhuma escola pública pode funcionar se alguém não paga imposto. Quer dizer, está tudo comprometido, isso está tudo pervertido. Agora, a difusão tem que estar nisso muito simplesmente, sem nenhum senso de culpa, sem nenhuma impressão de que está sujando as mãos porque está vendendo livro, porque tem gente que psicologicamente acha que as mãos ficam sujas, tudo que é do mundo é sujo, e sua mão vive tocando coisa do mundo, então está suja. Então aí é uma posição interna da qual nós não devíamos descuidar. E aí, tudo que nós fomos fazendo, com as publicações, com a difusão, tudo que nós formos fazendo vai ser correto, vai ser na medida certa e dentro das possibilidades kármicas das pessoas receberem. Porque não adianta você querer fazer uma coisa muito além do direito kármico das pessoas receber, porque não vai chegar nelas. Ou se chegar, elas não vão compreender. Não vão compreender porque elas não têm direito àquilo. Então não adianta forçar. Então aqui tem que ter uma clareza com respeito ao que é difusão. Tem que ter uma clareza. Saber que a hierarquia da instrução, que está dentro de tudo isto, tem isto como um dos seus trabalhos atuais, que é difundir certas informações, que é fazer chegar certas informações evolutivas a todos aqueles que devam recebê-las e que precisam recebê-las. Note, não a todos, porque não é todo mundo que precisa disto, neste momento. E nem é todo mundo que tem direito a isto. Então, se ele não tem direito, você pode dar na mão dele que aquilo perdeu, desperdiçou todo aquele material. Mas existe aí, nesse equilíbrio, muitos seres que têm direito a isto e que por um motivo ou por outro, que o karma pode resolver, as coisas podem chegar na mão dele. Então a difusão tem que ser sábia, não que devam ser sábios. A difusão deve estar aberta para o amor-sabedoria, deve amar a todos. No grupo de difusão, como em todos os grupos, não deve haver amizade de um pelo outro, companheirismo, familiaridade. Tudo isto é sujeira. Aí deve haver uma união, um amor, amor igual para todos. Não predileções, não afinidades. A difusão deve ser aberta. A difusão deve estar num nível não de separação, não de afinidades. O que a difusão faz é para todos os que têm que receber, os que podem receber. E isto nós começamos a treinar é entre nós, é nos grupos, é nos encontros, é nas oportunidades de trabalharmos juntos. Então, isto vai sendo desenvolvido. As publicações, em geral, estão sob essa hierarquia da instrução em nível planetário, que é uma energia hierárquica que possibilita, que alimenta, que desenvolve o serviço nos níveis materiais, mas nos níveis intuitivos também. Então nós temos a hierarquia da instrução no nosso nível intuitivo, muito presente.
Então, se eu estou disponível para fazer difusão, eu me silencio, eu fico quieto, eu vou buscar no meu nível intuitivo a inspiração. E aí vai me chegar a inspiração correta, porque tem hierarquia trabalhando no nosso nível intuitivo para isto. Nível intuitivo quer dizer você saber resolver os problemas não de forma compreensível, porque resolver problemas dentro do que é compreensível é simples, basta a pessoa ser inteligente, ela resolve. Mas tem certas coisas da instrução, que são coisas superiores, que encontram situações não adequadas para acontecer neste mundo. Então, para você lidar com instrução e com educação neste mundo, você precisa de intuição. Porque é a intuição que vai te mostrar o que fazer ali, num mundo onde as forças involutivas não querem nada com a instrução espiritual. Então nós vamos precisar muito da intuição, vamos precisar muito de manejarmos coisas incompreensíveis. Incompreensíveis. Outro dia, nós entramos numa livraria e tínhamos na mão um livrinho pequenininho. E nós perguntamos, por que este livrinho não pode ficar ao lado da caixa registradora e vocês não dão este livrinho como troco para certas pessoas, não para todo mundo, para certas pessoas que compraram certo tipo de livros. É incompreensível por que eles dizem que não podem fazer isto. Incompreensível por que a gente não pode ter uma gotinha de energia espiritual daquela num lugar em que se dá troco o dia inteiro. Incompreensível, mas a resposta é que não pode. Então nós da difusão temos que estar diante do incompreensível como se isto não existisse e temos que continuar. Temos que continuar. Agora, você só está diante do incompreensível e continua só quando você está conectado com o nível intuitivo. Porque com a mente concreta, diante do incompreensível, você não compreende mesmo, não adianta. Porque se você está na mente concreta, o incompreensível para você está fechado. E eu dei um exemplo de um incompreensível negativo. Mas existem incompreensíveis positivos. Então a pessoa está diante da situação positiva e ela não compreende, é incompreensível para ela. Então nós temos que estar abertos ao incompreensível. Quando você não está entendendo uma coisa, você precisa ver, apesar de você não entender, o que a tua intuição te diz. Então você, diante de uma coisa que você não compreende, que você não aceita, que você não gosta, que você não sabe, que você nunca fez, diante desta coisa incompreensível, você tem que ter intuição para lidar com isto. Senão você fica uma pessoa grosseira, você fica uma pessoa comum, que reage segundo o que ela entende, segundo o que ela não entende. Segundo aquilo que ela acha, segundo aquilo que ela pensa. Então você fica uma pessoa normal. Quem tem mente comum, quem tem raciocínio normal, quem raciocina, isto não deve estar na difusão porque é um estorvo, é um bastão que você põe na roda da difusão. Está claro isto? Então, se você tem uma coisa para difundir e vai estar diante do incompreensível e vai abaixar a cabeça, você não serve para isto. Vá para um setor puramente material, não fique lidando com esta coisa tão sutil. Agora, a hierarquia da instrução tem o seu setor nesse nível planetário, que foi tudo isto que se descreveu, em termos práticos. Agora, esta hierarquia da instrução também está dentro disto, de outra forma. Essa hierarquia da instrução está aí com certos elementos solares, de energia solar, que não é só energia planetária. E esses elementos de energia solar estão presentes, claro que nos livros menos lidos.
E aí está esta energia solar, desta hierarquia solar, que está fazendo instrução de um outro tipo, que não está instruindo as mentes das pessoas, como está a hierarquia planetária. Esta hierarquia solar da instrução não está instruindo as mentes, não está transmitindo conceito. Esta hierarquia, através de certas obras, está chamando a atenção dos indivíduos para o corpo de luz, para o trabalho espiritual interno. E esses são os livros menos lidos, que dão esta energia da hierarquia da instrução dentro da energia solar. E se nós estamos com isto claro, e se nós estamos abertos, se o amor está suficientemente presente, nós vamos lidar com isto muito bem. Não vai faltar nada, como não tem faltado, e não vai faltar também mais receptividade, porque a receptividade se transmite por elementos solares, por energias internas. Esta comunicação, esta possibilidade de você resolver obstáculos, barreiras, de você chegar com a mensagem aonde tem que chegar, isto precisa desta hierarquia solar, isto precisa deste outro setor da hierarquia da instrução. Mas para isso nós precisamos estar com tudo isto muito presente, temos que fazer as nossas opções, temos que nos dispor a trabalhar espiritualmente e não só a trabalhar materialmente. E aí vamos ter, no setor da difusão, outras almas que trabalham internamente conosco e vamos ter prolongamentos nossos que vão saber colocar, canalizar, distribuir esses livros, fazerem esses livros chegarem onde nós não podemos chegar, porque o planeta físico é muito grande para nós. E nós temos na nossa área física um limite de atuação. E nós temos no setor de difusão este trabalho que nós chamamos de trabalho internacional. Este trabalho internacional, com áreas do planeta materialmente distantes, esse trabalho internacional que já está introduzido na difusão, que já tem uma coordenação na difusão, esse trabalho, para ele cumprir a sua tarefa no nosso âmbito, precisa que todos nós da difusão tenhamos essas coisas claras. Precisa que o nosso pensamento, precisa que o nosso sentimento, precisa que a nossa compreensão tenha abarcado tudo isso, tenha assimilado tudo isto, porque o setor internacional é mais complexo e mais delicado que o setor nacional. Porque no setor nacional você está lidando com pessoas da mesma cultura, com gente que está no mesmo raio. Mas quando você vai transcender as fronteiras desses países, quando você vai fazer a difusão numa linha internacional, então você tem que atravessar estas fronteiras. Atravessar essas fronteiras não quer dizer pagar mais porte de correio. Atravessar essas fronteiras quer dizer que você vai sair de um país de segundo raio e entrar em um que é de primeiro raio. Então a tua onda tem que atravessar aquilo. A tua onda não pode ser só de um raio. Porque senão quando você entra no domínio de um outro raio, o teu movimento não funciona mais. A coisa chega lá, porque o correio entregou. Mas não acontece nada, porque você não mudou de raio para lidar com aquilo, entende? Por isso que o monastério tem todos os raios, os blocos de atributos, cada um em 2 raios. E por isso que o monastério tem os atributos, cada um numa linhagem. Porque nós temos que estar lidando com tudo isto para não ficarmos limitados a um raio só. Não ficarmos limitados a um sistema só. E nós sabemos muito bem que dentro de um país tem os seus costumes, tem os seus trejeitos, tem as suas idiosincrasias, tem todas essas coisas humanas. E os raios não têm isto. Então você pode estar dentro de um raio, como o raio deste país,
aonde o trabalho está instalado materialmente, mas você tem que chegar a outros raios, a outras regiões, a outras populações que estão em raios diferentes. E isso não precisa escrever um livro para cada um. É o mesmo livro. Mas nós temos que ter o impulso maior. E isto é o que trata a hierarquia da instrução solar. Então, para a hierarquia da instrução solar estar conosco, atuando no trabalho, precisa que a gente já esteja se ocupando da formação do corpo de luz. Porque o corpo de luz é um corpo nosso em formação, é um corpo nosso em desenvolvimento, e é através deste corpo que a nossa mônada trabalha nos níveis espirituais. Senão a nossa mônada não desce do nível cósmico para fazer nada, porque ela não tem corpo para isso. Para trabalhar em nível espiritual, com a mensagem espiritual, a mônada precisa do corpo de luz. Então a hierarquia da instrução em nível solar está neste grupo, está neste trabalho, está na figueira, para estimular, para criar, para alimentar o corpo de luz dos indivíduos. E para vocês estarem trabalhando o corpo de luz, para vocês estarem alimentando este corpo de luz, procurando entrar neste nível, precisa que estes corpos materiais, precisa que esta personalidade, este ego, não esteja tão no domínio da situação. Então aqui tem um trabalho de entrega deste ego, desta personalidade, tem um trabalho de servir esses corpos, de servir o corpo mental, servir o corpo emocional, servir o corpo etérico-físico, mas sem se identificar com isto. Porque quem quer servir em nível espiritual precisa do corpo de luz. Então, se você está muito envolvido com estes corpos que nós usamos aqui na Terra, esses corpos que nós usamos nessas dimensões, vocês estão muito envolvidos com isto e muito identificados com isto, corpo de luz é coisa que vai ficar para outro ciclo. E vocês, no nível espiritual, não trabalham. Então, para se fazer uma difusão em ambientes com seres, com culturas, com educação, com outras nações, com outras partes do mundo, com energia de outros raios, precisa que estes corpos materiais já estejam disciplinados, conduzidos, que não estejam agindo por conta própria, que eles estejam agindo sob controle do indivíduo interior e que o corpo de luz já esteja se movendo, porque aí a difusão vai aumentar o seu raio. E como isto já está instalado no plano físico, este trabalho de difusão internacional já está instalado, as pessoas que estão lidando com isso, e nós todos que estamos lidando com isto por dentro, porque aqui se um está lidando com uma coisa, todos estão, não é? Não é porque ele está lidando eu não estou, não, aqui todos estão. Se aqui um faz uma coisa, se aqui um faz uma reunião, todos estão fazendo, porque o grupo é uma entidade. Convida-se que vocês sejam muito impessoais, cada vez mais impessoais. Isto não quer dizer sem amor. Pelo contrário, quanto mais impessoais vocês forem, mais amor vocês terão para distribuir e mais visão vocês terão do plano, do trabalho e da tarefa. Bom, os 3 setores da hierarquia da instrução, tanto o setor planetário, quanto o setor solar, quanto o setor maior, que lida no nosso nível mais profundo, esses 3 setores estão no planeta Terra trabalhando muito intensamente para que nós tenhamos relação, para que nós tenhamos contato, consciência de civilizações mais adiantadas do que esta da qual a gente faz parte. Que isto é uma das civilizações
mais atrasadas do cosmos. Então, o papel desses 3 ramos da hierarquia da instrução neste planeta é nos levar a um relacionamento com essas outras civilizações. Então é por isso que neste momento existe lá fora segredos desvelados. Ali tem uma energia das 3 hierarquias da instrução juntas que nos ajuda a entrar nesses outros níveis de civilização. E a instrução superior não penetra nesta civilização, porque essa civilização é muito atrasada. Mas nós podemos ter contatos com essa instrução superior, porque essa instrução superior, os seres que estão se instruindo nos níveis internos, as almas que estão nos grupos internos, as mônadas que estão frequentando as escolas internas, essa instrução é muito importante. E se a mente nossa contata estas civilizações de uma certa forma, com uma certa energia, se a nossa mente contata civilizações que podem hoje não existir mais da forma como existiam, mas que existem no coração da hierarquia, como Ibés, como tudo que se passava na Serra do Roncador, o que aconteceu lá no início, e Iberá e Anuteia, e todos esses centros planetários ali citados, aquilo tem um concentrado que ajuda a mente a fazer ponte com certas coisas. Mas aqui não existe uma escola organizada e nem deve existir professor dando aula de livro, nem deve existir isto aqui, porque nós não vivemos neste nível de educação. Mas os elementos estão aí, os elementos estão disponíveis. E a difusão é a compreensão disto. A difusão deve compreender este movimento das hierarquias, porque aí estará dando a sua vida para uma coisa que tem um valor, que não é um valor material, não é o tamanho do livro, não é o preço do livro, isso tudo pode ser muito importante, mas não é isto que é a alma da coisa, não é isto que é a essência da coisa. Se a essência puder estar revestida de tudo isto, tanto melhor, tanto melhor. Mas a difusão tem que estar coligada com a essência, porque aí vai ter uma forma de ser, uma forma de trabalhar, uma forma de agir, uma forma de imprimir, uma forma de escrever, condizente com isto. Vamos liberar a difusão. Vamos fazer uma intenção e vamos estar nisto com toda a nossa alma que já deve estar no mundo intuitivo, vamos ficar nesta intenção de que realmente esta difusão corresponda àquilo que deve acontecer, àquilo que pode acontecer e àquilo que está nas nossas mãos como tarefa. Não se quer dizer que a difusão não esteja bem. Pelo contrário, o se falar isto tudo quer dizer que a difusão está bem, porque senão não se poderia falar estas coisas. Realmente, sabe, nós temos que agradecer muito por termos falado nestas coisas, porque são coisas que a gente tem muito pouca oportunidade para falar. Temos que agradecer muito de neste dia nós termos esta possibilidade. E isto ficou falado, quer dizer que está impresso no éter.